Mateus, capítulo 26, versículos 57 ao 58. Mateus, capítulo 26, versículos 57 ao 68. Nós vamos ler, você trouxe a sua Bíblia, abra, mas nós vamos ler aqui na frente, para que possamos estar na mesma tradução, no mesmo livro ali. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, estou olhando no telão. Tem uns 4 aí que estão olhando no telão, glória a Deus. Vamos ler aqui olhando para frente todo mundo. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, aonde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falsos testemunhos contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, esse é Caifás, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes dispõem contra ti? E Jesus, porém, guardava em silêncio. Insistindo ao sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. E vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Abra em Colossenses capítulo 1, olha aqui para frente, não precisa nem abrir que a gente segue todo mundo junto. Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19, Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19. E ele é o cabeça, o corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. 19, porque foi do agrado do Pai que da a plenitude dele habitasse. Grava esse nome, essa frase, primogênito entre os mortos. Vamos falar 1, 2, 3 para a gente gravar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primogênito entre os mortos. Mais uma vez. Primogênito entre os mortos. A última. Primogênito entre os mortos. Como nós acabamos de ler a palavra em Mateus capítulo 26, você vai perceber que Jesus, ele está ali no final, ele está sendo julgado. E nesse julgamento, o chefe daquele tempo, como se fosse o pastor local que reunia e que liderava aquele povo, era o sumo sacerdote Caifás. Caifás era o que mandava naquele tempo na lei. Caifás é o que ditava. E a Bíblia vai nos mostrar que depois do Getsêmani, quando ele estava ali orando, Jesus juntamente com seus discípulos, a Bíblia nos mostra que tentando Jesus 3 vezes orar para mostrar para os discípulos que estava chegando o fim da sua vida, ali no final, ali quase às meia-noite, Judas aparece, como você já sabe da história, dá um beijo no rosto de Jesus. E é engraçada a maneira que Jesus se comporta com Judas, dizendo: amigo, e com um beijo tu me traíste?
É interessante nós entendermos isso, que Jesus ele não vai chamar muitos de amigo. Você vai ver que nos livros, nos cantos de criança, nós sabemos que é Tiago, Pedro, João, ou Pedro, Tiago e João. Lembra da musiquinha? Pedro, Tiago e João no barquinho. Nós sabemos que Jesus tinha os seus prediletos ali, não porque ele escolheu, mas porque esses três, aonde Jesus estava, eles queriam estar. Esses três eram curiosos, esses três, a Bíblia fala que João deitava no peito de Jesus para ouvir Jesus falar. Não é que Jesus escolhe, é que tem gente que escolhe Jesus. Se eu fosse seu, eu vou explicar aqui. Não é que Jesus escolhe os prediletos, é que tem gente que escolhe ter Jesus como predileto. Não é que existe Jesus, ele vai e coloca, eu escolho os não. A Bíblia fala que ele veio para todos, o amor dele foi para todos. É que nem todos escolhem Jesus, nem todos priorizam estar com Jesus, mas aqueles três priorizaram. E aí a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele vai chamar alguns de amigo, como eu acabei de falar, Pedro, Tiago e João. Mas quando Jesus ele vai ser traído, ele chama Judas também de amigo. Amigo, e com um beijo tu vai me trair. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. A traição não vem daquele que você não conhece. A traição não vem daquele que está longe de você. A traição não vem de um colega distante ou de um inimigo. A traição, muitas das vezes, vem do melhor amigo, vem da melhor família, vem dos que estão mais perto. E por que isso, pastor? Porque Deus, Jesus, Ele amou o mundo de tal maneira, e Ele foi disposto, o próprio Deus, de entregar o seu único filho para morrer em prol de nós. Sabe por quê? Porque ainda que se esse amigo te trair, Jesus é o verdadeiro amigo. Ainda que essa família te deixar, Jesus é o Pai Celestial. Ainda que eles falem mal de você, Jesus só fala bem. Ainda que enxergam as negatividades da tua vida, Jesus só enxerga a positividade. Jesus olha e diz, olha, eu te escolhi, Pai Deus, eu não consigo, o meu amigo me traiu, a minha família me abandonou. E Jesus está dizendo, mas eu sou teu fiel amigo, eu sou teu pai, eu sou a tua família. O que você precisa não é de muito, é só de mim. E aí a Bíblia vai nos mostrar que Jesus é levado. E nessa reunião, todas as vezes, eu me segurei aqui para não chorar, todas as vezes que eu começo a ler aqui em Mateus capítulo 26, você vai entender que existem várias falsas testemunhas naquele julgamento, aonde o supremo juiz, que era Caifás, ouve de um lado, ouve de outro, e todas as testemunhas não conseguiam afirmar algo que Jesus fez. Então o texto vai nos dizer que eram testemunhas falsas, desde que no final chega duas testemunhas. E aquelas duas testemunhas chegam e vai lá, quando você lê em Mateus capítulo 1 ao 28, você vai ver que lá no começo, Jesus ele passa perto daquele templo, daquela igreja, a qual Herodes, a qual Roma tinha feito para os judeus, que até então lá era o terceiro templo, mas não é considerado. Tanto é que eles estão falando, os judeus, que vão construir o terceiro templo, para que o anticristo governe eles, porque o maior templo é Jesus, e Jesus ele morreu e rasgou o véu do templo de alto a baixo. Para quê, pastor? Para que hoje ele pudesse habitar no meio de nós, e para que você pudesse estar neste templo que chama Jesus. E aí a Bíblia vai nos mostrar que Jesus passa naquele templo e fala, com 3 dias vou destruir este templo, mas eu vou refazer, eu vou reedificar. E deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com aquilo que você fala que vai fazer. Cuidado com aquilo que Deus já projetou na tua história. Cuidado com aquilo que Deus já revelou para você que vai fazer, que vai dar. Porque muitas das vezes você está falando em lugares errados. Não que Jesus errou, mas a história de Jesus é para que nós aprendêssemos que nós precisamos ter cuidado com o que ou com quem nós contamos os nossos projetos. Aqueles dois passaram e ouviram Jesus dizer isso, que com 3 dias Jesus ia destruir aquele templo, mas com 3 dias também ele ia reedificar. E aí eles chegam na reunião. Eu vejo mais ou menos Caifás nessa posição que eu estou.
Eu posso enxergar, como conjecturar também, Jesus aqui embaixo, e em volta de Caifás, como um tribunal, vários sacerdotes, vários homens ali julgando. Talvez tinha ali homens do governo de Israel, e ali a Bíblia vai nos mostrar que existe uma multidão em volta de Jesus. Já tinha ouvido as falsas testemunhas, evangelista Val, mas aí, não chegando num fim, duas aparecem e diz: nós ouvimos Jesus dizer que ele vai destruir o templo e com 3 dias ele vai reedificar. Caifás olhando aquilo e se incomoda, não por aquilo que Jesus falou, porque Caifás já sabia que Jesus tinha dito isso mesmo, mas o que incomoda Caifás é o silêncio de Jesus. Fala para o irmão com muito carinho do teu lado: o silêncio incomoda muita gente. Tem gente achando que ele precisa propagandar aquilo que Deus vai fazer. Tem gente achando, oh aleluia, que precisa divulgar o que Deus vai realizar. Deus manda dizer para alguém aqui nesta noite que o teu silêncio incomoda muita gente. Continua em silêncio, porque quem vai justificar a tua vida será Jesus. E aí a Bíblia vai nos mostrar que o silêncio incomoda Caifás. Caifás, ele olha para Jesus, imagina um tribunal cheio de gente, Jesus no meio, e ele olha para Jesus dizendo: Jesus, pelo amor de Deus, eu te conjuro pelo Deus do céu, eu meio que amaldiçoo você pelo Deus do céu, abra a tua boca. Você está dizendo isso mesmo? Porque você anda dizendo que é filho de Deus, tu anda dizendo que é o Cordeiro Pascual, tu anda dizendo que é a promessa de Ezequiel. Jesus olha no olho de Caifás e diz: você está testemunhando, e te digo mais, Caifás, aproximadamente daqui a pouco, tu verás o Filho de Deus assentado ao lado do Pai, e a nuvem de glória vai invadir este lugar. A Bíblia nos mostra que Caifás se revoltou, rasga suas vestes, e agora todos que estão embaixo, e essa parte é a parte que eu começo a chorar quando eu leio, os que estão embaixo, a mesma multidão, a Bíblia está escrito que celebrou a entrada de Jesus em Jerusalém, a mesma multidão que viu milagres e viveram milagres também, começam a bater em Jesus, começam a esmurrar Jesus, começa a dar tapa na face de Jesus. Não só como se bastasse, começam a cuspir na face de Jesus. Eles começam a destruir o caráter de um homem. Eles começam a envergonhar o caráter de um homem. Ali nós estamos falando, não é de qualquer homem, nós estamos falando do Criador da terra, do Criador do mundo, do Criador dos seres humanos, do homem a qual estava reunido junto com Pai, Filho e Espírito Santo. Olhou na terra e falou: ao homem nós façamos a nossa imagem e semelhança. E agora o Criador, diante do povo, estava sendo altamente envergonhado. E a Bíblia vai nos mostrar que aqueles que batiam em Jesus ainda diziam para Jesus: profetiza agora quem te bateu. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele vai ficar quieto, e ele vai sofrer toda aquela pancada, toda aquela vergonha, porque ali era o começo apenas de tudo que Jesus ia passar. Eu quero que você entenda nesta noite que se você ainda não aceitou a Jesus, hoje é a sua noite. Quem era salvo já tinha que estar dando glória. Hoje é a noite de novos convertidos. Eu quero dizer para você que Jesus, ele pagou um alto preço. Ele passou por todas as vergonhas e humilhação que um homem poderia passar. Naquele momento a Bíblia nos diz que não acaba. Eles rasgam a veste e decretam: este é digno de morte. E do anoitecer, da madrugada até o amanhecer, Jesus, ele é exposto, ele é humilhado, ele é chicoteado. Você já conhece a história. Em vez de uma coroa de ouro, coloca uma coroa de espinho.
A Bíblia vai nos mostrar que eles tiram as vestes de Jesus e Roma pega e coloca. A Bíblia fala que os soldados de Roma pegam aqui um escarlata, um véu desse de escarlata, coloca Jesus no canto, bate, esmurra, espanca. Já saiu de Caifás, está lá com Roma agora. A Herodes ou Potifar, Herodes já falou que Pilatos já falou que acabou. Eu vou lavar as minhas mãos, não sou culpado disso. Jesus está apanhando. E a Bíblia nos mostra que os soldados arrancam as suas vestes, despir o próprio corpo das vestes, deixa Jesus nu. E aí eles pegam com Jesus nu uma escarlata vermelha. Você está enxergando a escarlata aqui? Diga amém. Ele joga uma escarlata sobre Jesus, e em vez de uma coroa de ouro, coloca uma coroa de espinho. E o texto vai dizer que eles pegam um canil, ou eles pegam uma vara grossa, e bate na cabeça de Jesus, para que aquela coroa encrava. Deixa eu te dizer uma coisa: a coroa não fazia parte do sacrifício, a coroa não fazia parte do homem que era pendurado numa cruz naquele tempo. A coroa, na verdade, foi colocado para escarnecimento do próprio Jesus, do próprio homem, para que todos pudessem enxergar que aquele que dizia que era rei, agora estava sendo o rei mesmo, mas era um rei da morte, estava simbolizando a morte. A cruz de espinhos secos, ele estava simbolizando o rei da morte. O que dizia ser bom, agora vai morrer. E hoje nós vamos entendendo, para aquele bom leitor da palavra, ele vai entender que tudo isso Jesus precisava passar. Por quê, pastor? Me pergunte por quê, pastor, do véu de escarlata. Pergunta por quê, 1, 2, 3. Porque toda a história do Velho Testamento é só um reflexo daquilo que Jesus vai passar. O véu vermelho, quem que usou foi Raabe. A Bíblia nos mostra que quando aqueles dois espias entram dentro ali de Jericó, Raabe, ele esconde aqueles dois espias, e a Bíblia vai nos mostrar que eles falam assim: coloque um véu de escarlata, para que nós possamos saber quem é você. O véu de escarlata foi o quê? O esconderijo e o refúgio, e também a liberdade de Raabe. Mas agora no Novo Testamento, o véu já não é mais véu para nós, é sangue. O sangue é livramento, é socorro para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu fosse você, se eu tenho essa liberdade, eu já estava me pronunciando de alguma maneira, eu já estava dizendo: Senhor, eu era Raabe do Velho Testamento, Senhor, eu era o perdido do Velho Testamento, mas eis-me aqui, Senhor. E agora Jesus, ele vai passar por aquelas estradas, por aquela rua, e o seu sangue vai ser expelido, vai ser solto, vai sair naquela trajetória até chegar no Monte Gólgota. A Bíblia nos mostra, e está escrito que Jesus, ele estava tão debilitado que ele não estava conseguindo chegar. Com o estrangeiro Simão não quis ir. Um homem lá, a Bíblia vai nos mostrar também que ele vem de uma cidade, eu esqueci agora o nome da cidade, mas a Bíblia nos mostra que aquele homem, ele vai ser envergonhado ao ponto de ter que levar Jesus até onde tinha que chegar. E a Bíblia nos mostra que chegando Jesus no Monte Gólgota, ele vai ficar ali até a tardezinha, e antes de anoitecer, ao ficar à tarde, ele vai entregar a sua vida, ele vai gritar: Eli, Eli, lama sabachthani, oh meu Deus, por que tu me desamparastes? Ele passa por todo aquele processo de perfuração das mãos, perfuração dos pés, e naquele momento ele se vê sozinho. E a Bíblia nos mostra que do lado direito tinha um preso, tinha um ladrão, do lado esquerdo tinha um outro ladrão. Quem é esses dois ladrões, pastor? É as duas testemunhas de Raabe. Eles estavam lá, porém só um que entrou na terra prometida, porque o outro queria que Jesus descia, e o do lado direito disse: Senhor, eu mereço passar, porque eu estou passando. Quando tu chegares lá, lembra-te de mim. Tem muita gente que chega na porta da porta prometida e não entra, porque querem discutir com Deus como que Deus tem que fazer as coisas. Tem gente querendo olhar para Deus e dizer: tem gente aqui, Deus mostra para mim.
Ai, Senhor, se o Senhor é tão bom para fulano, o Senhor é tão próspero para fulano, o Senhor é tão grande para fulano, por que para mim não? Deus está mandando dizer para você que está dizendo isso para Deus: começa a acreditar em Deus e ficar em silêncio, porque você precisa entrar na terra prometida. A porta está na frente, mas quem abre é Jesus. Quem abre é Jesus. Gostaria aqui de aplicar, e agora eu começo a minha mensagem. A Bíblia vai nos mostrar, pastor Mateus quase que prega ela, e para nós entendermos esse processo do Passover, ou entender esse processo da Páscoa, passando de um lado para o outro, nós precisamos primeiro saber o porquê desta festa. Esta festa e o porquê Jesus, ele era o Cordeiro Pascual, o porquê Jesus, ele era aquele homem que precisava ser só ele. Quando você vai ler a palavra de Deus, a primeira vez que eles titulam esta festa, a Páscoa, foi lá no Egito. Você lembra das pragas? Foram 10 pragas no Egito, e a última praga, a palavra de Deus está escrito que era o anjo da... Você está aqui ainda, diga amém. Que anjo que era esse? Era da vida ou era da morte? O anjo da morte. E a Bíblia vai nos mostrar que Moisés, Deus veio e falou com Moisés, falou: olha Moisés, tu vai pegar um cordeiro, tem que ser um cordeiro especial. Esse cordeiro não pode ter mancha, esse cordeiro não pode ter perna quebrada, esse cordeiro não pode ser o último ou o pior porque não foi vendido entre os judeus, tem que ser o melhor. Esse cordeiro ele tem que ser limpo, esse cordeiro tem que ser caro, tem que ser o melhor. Aí Moisés olhando para Deus dizendo: ok Deus, continua. Você vai pegar, vai matar este cordeiro, vai arrancar o sangue deste cordeiro. E aí nas casas dos judeus, você vai colocar um sangue nos umbrais da porta, para o lado de fora. Por que, meu Deus? Moisés talvez pode ter tido perguntado, né? E aí Deus pega e responde dizendo: porque à meia-noite, de noite, vai passar a última praga. E essa praga é um anjo, e este anjo é o anjo da morte. E este anjo vai entrar na casa de quem não tem sangue no umbral. Esse anjo vai entrar na casa de quem não tem o sangue do cordeiro. E quando ele entrar, ele vai matar e tirar para com ele o filho primogênito. A Bíblia nos mostra que Moisés traz essa instrução para o povo de Israel. Eles pegam o cordeiro, faz exatamente do jeito que Deus pediu para ser feito. Pega o sangue, coloca no umbral da porta. E aí foi anoitecendo, a carne ficou para trás, o sangue está no umbral, está ficando escuro, está ficando tenebroso. De repente o povo vai dormir, e ao amanhecer há um grande tristeza, choro do outro lado do Egito. O anjo passa e arranca todos os primogênitos daquele lugar. Desse outro lado, a Bíblia nos mostra que com o restante daquela carne, Moisés reúne mais uma vez, porque enquanto de um lado está tendo tristeza, de quando um lado está tendo velório, do outro lado está tendo alegria, do outro lado está tendo júbilo, do outro lado está tendo os homens que confiaram no Senhor. O que Deus está nos ensinando aqui é que muitas das vezes do outro lado está melhor do que deste lado, do outro lado parece que tem mais poder do que deste lado, do outro lado parece que tem mais autoridade e governo do que deste lado. Mas não se preocupe, porque do outro lado falta o mais importante: o sangue de Jesus. E se existe homens e mulheres e família que o sangue de Jesus está no umbral da tua porta, você deveria estar agora celebrando, porque quando haver morte do outro lado, deste lado da onde tem sangue, haverá alegria, haverá paz, haverá gozo. Assim diz o Senhor. Quem está comigo ainda, diga amém. Eles pegam aquela carne e fazem um churrasco de cordeiro.
ervas amargas, churrasco, e eles estão comendo, e eles estão saciando, e eles estão felizes. Quem sabe alguém deles ali está dizendo que vai ficar ali mesmo, outros estão dizendo que vai para um outro lado. De repente Moisés se pronuncia diante de quase 3 milhões de pessoas, há alegria ali, há gozo. Moisés então disse: a partir de hoje, esta festa vai se chamar passando de um lado para o outro, ou passando por cima de algo. Antigamente, 400 anos atrás, vocês sofriam aqui, vocês padeciam aqui, vocês eram humilhados aqui, mas do outro lado, passando para o outro lado, vocês vão entrar na terra prometida, aonde vai ter alegria, gozo. O que é isso, pastor? No mundo nós estamos talvez vivendo nas tristezas, humilhação. Se Deus não te honrar aqui, não se preocupa, continue fiel, porque do outro lado haverá alegria, haverá haverá paz, haverá prosperidade. A prosperidade é tão grande do outro lado que o ouro só serve para ser pisado, o ouro só é para ser pisado. A glória é tão grande do outro lado que não vai haver tristeza, não vai haver clamor, não vai haver doença. O seu ente querido que você conheceu aqui na terra e já se foi, Deus manda te dizer: tu vai encontrar lá, tu vai se alegrar lá. É lá o fim de quem é verdadeiramente crente. Eu caminho para o final. Como nós acabamos de falar aqui, está a festa. Eles passam o Mar Vermelho andando a seco, e do outro lado a festa de novo, a júbilo, a alegria. E o que isso tem a ver, pastor Tom, com Jesus andando, sofrendo? Essa história, onde estão os gentios aqui? Digam glória a Deus, só os gentios. Existe algum judeu aqui? Se for judeu, você pode pronunciar, não tem problema nenhum não. Nessa história, nós, quem está olhando para mim ainda, diga amém. Fala assim: pastor, se eu não olhar eu estou cego, né? Quem está prestando atenção ainda na história, diga amém. Presta atenção nisso aqui. Nessa história aqui, oxalá se fôssemos os judeus. Mas nessa história aqui, nós somos os gentios. Nessa história aqui, nós somos os egípcios. É por isso que Colossenses está escrito que ele foi o primogênito. Ele foi o primogênito entre os mortos. O que é isso, pastor? Porque aquele anjo da morte era para várias vezes já ter passado na tua casa, mas todas as vezes que ele chega lá para tirar a sua vida, todas as vezes que o anjo da morte passa lá para tirar a sua alegria, todas as vezes que o anjo da morte passa lá para mexer na sua finança, todas as vezes que o anjo da morte passa lá para acabar com teu casamento e com teus filhos, ele precisa olhar para o sangue. E quando ele enxerga o sangue, Colossenses diz: ele foi o primogênito da morte. Lá no Egito os primogênitos morreram, mas eu fui o primogênito de todos, para que agora, se o anjo passar, vai passar no gentil, vai passar no gentil, mas quando chegar lá ele vai ter que ver: eu fui o primogênito, eu fui o último, eu sou a esperança do gentil, eu sou eu sou a esperança da terra, porque a promessa que eu fiz para Abraão iria entrar e impactar o mundo inteiro, e para isso eu precisei ser este cordeiro, para que o anjo olhasse e dissesse: não tem como tocar nessa casa, não tem como tocar neste casamento, não tem como tocar nesta finança. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele dá aquele grito: Eli, Eli, lama sabachthani, aonde está o meu Deus, o meu Pai, por que me desamparaste?
Mas Jesus precisou viver tudo isso, porque se Jesus não vivesse isso, você não estava vivo aqui, o anjo da morte já tinha passado na tua casa. E se eu fosse você, eu já estava adorando. Porque tem gente que o túmulo foi fechado, tem gente que a sepultura foi, tem gente que já foi livrado da morte, do acidente, porque Deus não permitiu. Porque sobre os umbrais da tua casa, o sangue do primogênito está lá. A Bíblia está escrito lá em Coríntios, não sei o capítulo agora, mas Paulo vai dar 1 Coríntios capítulo 15, lembrei. Chega em casa e você vai ler como foi esta guerra entre a vida e a morte. Deixa eu te dizer uma coisa: depois que Adão pecou, Eva pecou, a morte entrou no mundo. Quem mandava na morte eram as consequências do homem. O homem plantava, ele colhia. Hoje o homem planta coisa errada, mas quando há arrependimento, vai ter colheita? Vai, pastor, vai sim, meu irmão. Porém a colheita é com Jesus, a colheita é do lado do mestre. Jesus olhando, dizendo: tu plantou, tu vai colher, mas agora tu está comigo, eu vou te dar força, eu vou te dar ânimo, vai para frente, vai para cima, porque eu sou teu Deus, eu sou contigo. Mas no Velho Testamento não tinha isso. A morte mandava na humanidade. Paulo ainda está escrito neste mesmo capítulo, pastor Zaqueu, que o último inimigo do homem enfrentar é o último inimigo do homem enfrentar é Mas aí Paulo termina esse mesmo capítulo dizendo, eu vou falar isso aqui, mas você precisa entender, você vai ter que se manifestar, porque senão você não vai entender nada que aconteceu aqui. Nesse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que o último inimigo a ser enfrentado é a morte. Mas ele vai terminar esse mesmo capítulo dizendo: mas fique feliz, homem e mulher, se alegra no Senhor, tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu agrilhão? O que Paulo está dizendo é: o último inimigo é a morte, mas a morte não tem mais efeito, porque o agrilhão foi quebrado lá na cruz do Calvário. Ele foi o primogênito entre os homens, ele foi o primogênito entre a morte. E toda a autoridade está nas tuas mãos, e ele transferiu para aqueles que ainda acreditam em Jesus. Marcos capítulo 16, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade, eis que vos dou a unção. Ainda que a morte tem poder, mas só eu estou falando, você vai se manifestando. Ainda que a morte ainda tem poder, mas diante de um homem de Deus, diante de um filho do Senhor, diante de um homem que tem o sangue do umbrais, a porta do sangue do carmesim, o sangue do cordeiro pascual sobre a tua casa, ela não pode ter autoridade sobre a tua casa, ela não pode prevalecer. Foi preciso todo esse processo, porque se você for ver a história, tu eras o gentil, nós éramos os egípcios. E nesta noite, não deveria ser apenas uma noite no ano que nós, pastores e pregadores, pregássemos sobre o Cordeiro. Todo culto ele precisa ser cristocêntrico. Toda a mensagem ela precisa terminar em Jesus. Porque, irmão, a liberdade que nós temos não era para nós.
Não era para mim, não era para você, era só apenas para os judeus. Mas ainda bem que Caifás se colocou naquele dia dizendo: ele precisa morrer, porque Caifás não entendia, ele fazia processo da liberdade de quem está aqui hoje. E quem está aqui hoje tem liberdade, dá um glória, dá um aleluia. Porque Caifás errou, ele misjudge, ele escolheu, ele foi um juiz errado, mas através do erro dele, nós recebemos a liberdade que nós hoje, deixa eu te dizer uma coisa, antigamente era um processo, como o pastor Mateus disse aqui. E talvez, fala com o irmão do teu lado, talvez Deus recebia. Não era todas as vezes que Deus recebia o sacrifício. Porque a ovelha ou o cordeiro não cheirava bem as narinas do Senhor pelo pecado que havia no homem. Todas as, olha para mim, eu já encerro. Todas as vezes que você peca, todas as vezes que você erra, e todas as vezes que há arrependimento, metanoia, mudança de vida, a morte está quase perto de tirar alguma coisa da tua casa, mas quando há arrependimento, ela vê o sangue, aí ela tem que bater de retirada. A morte não tem mais autoridade para aqueles que confiam no Senhor e aceitam o seu sangue carmesim. Se coloca de pé e eu já vou terminar.